Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio sobre engenharia estrutural, intitulado por Desvendando a Engenharia Estrutural. Bem, novamente quero agradecer a todos pela participação, por estar disseminando o nosso canal para os amigos, para os colegas. Isso é muito legal. Bem, pessoal, eu queria, antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer um convite a vocês. A Escola QI Pós-Graduação, junto com a FATESP, estão lançando um curso de especialização, um curso Lato Sensu. O nome desse curso é Estrutura de Concreto Armado, de Aço e de Fundações, Projetos e Patologias. Então, esse curso tem o objetivo principal de ensinar como é que se faz projetos, tanto de peças de elementos de concreto armado, como de fundações, como de estruturas de aço. Então, o enfoque é o projeto, a elaboração de projeto e as patologias que podem originar em cada um desses elementos, caso um projeto não seja bem elaborado, né? Então, nesse curso, é um curso com 14 disciplinas, tá certo? Nessas disciplinas serão abordadas uma disciplina específica para ações de segurança nas estruturas, 2 de vigas de concreto armado, uma disciplina de laje, outra de ações de ventos e edificações de edifícios altos, né? Uma outra disciplina só pilares e análise global de edifícios, uma de fundações, especificamente fundações do ponto de vista geotécnico, 2 disciplinas de estruturas de fundações, uma superficial, será abordada sapato e radier, e a outra profunda, que seria com blocos de transição e blocos de colamento sobre estacas, e 3 disciplinas específicas para estruturas de aço, uma abordando a NBR 8800 e a outra abordando a 14762, que é de chapas dobradas, e uma disciplina específica para ligações em estruturas de aço. E a última disciplina desse curso diz respeito a patologias, reparo e reforço de estruturas de aço e de concreto. Ou seja, uma vez a patologia instaurada, né, como se faz para reparar ou reforçar, né, as estruturas de aço e de concreto armado. Então vai ser um curso bem interessante, um curso rápido, e com isso vocês vão ter assim, uma habilidade maior para fazer projetos, tá bom? E bem como analisar aí recuperação de estruturas. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui o contato para vocês da Escola QI Pós-Graduação, e aí vocês entram, façam esse contato e tiram mais informações a respeito do curso, tá bom? Mas eu posso avalizar para você que será um curso bem interessante, vale a pena se informar, tá joia? Bom, vamos lá, pessoal. Nesse episódio nós vamos dar continuidade sobre o tema ancoragem das armaduras longitudinais, né? Só para retomar um pouquinho, no episódio passado nós tínhamos falado sobre 2 parâmetros, né? Que eu vou retomar para a gente poder dar continuidade neste episódio. Quais são esses 2 parâmetros? Eu falei sobre comprimento de ancoragem básica ou comprimento de ancoragem reta, ou seja, a barra reta sem nenhum mecanismo, né, para poder auxiliar nessa ancoragem. E depois eu falei também sobre outro conceito que nada mais é do que uma, abre aspas, correção do primeiro, né? Que seria o comprimento de ancoragem necessária, né? E a estes 2 conceitos, vocês podem ver neste primeiro slide, eu estou retomando, né? Esse slide já foi apresentado no episódio passado, mas para a gente poder relembrar, né? Então vocês podem perceber aí na primeira parte do slide, que é o comprimento de ancoragem básico, ele não tem gancho, não tem nenhum dispositivo para auxiliar nessa ancoragem, ele é dado pela expressão LB, onde depende da tensão de escoamento do aço, o valor de projeto, o FYD, depende do diâmetro da barra, e também depende da resistência de aderência, né, referente em relação à barra e o concreto, né, o FBD. Tá? Bem, esses 2 parâmetros nós já discutimos bastante, mas o que importa para a gente é a fórmula de baixo, né, que vocês podem ver nesse mesmo slide, que é o comprimento de ancoragem necessário, onde você tem, além do LB já comentado, você tem também um parâmetro alfa e uma relação entre a área calculada mínima para essa ancoragem dessas barras em relação à área de aço efetiva que você está executando no seu projeto, né? Só para relembrar, o alfa leva em consideração algum dispositivo adicional que você tem a essa barra reta, né, que é o cálculo do LB.
E a esse dispositivo nós temos, na verdade, dois itens. Um seria a utilização de um gancho na extremidade, tá certo? Lembrando que esse gancho ele tem que ter um ângulo mínimo de 90 graus entre o gancho e o eixo da barra longitudinal que está sendo ancorada. E com isso eu consigo reduzir esse comprimento de esse LB em 30%, ou seja, esse alfa passa a valer 0,7. Caso eu utilize, além do gancho, um outro dispositivo mecânico, seria, por exemplo, uma outra barra soldada transversalmente a esse gancho, posicionada aí no pé desse gancho, ou seja, no início desse gancho, né, ali na curva entre o gancho e a barra e o eixo da barra horizontal, se eu somar esses dois dispositivos, o gancho mais uma barra soldada, como eu já disse, eu posso adotar um alfa igual a 0,5, ou seja, eu reduzo pela metade o meu comprimento de ancoragem básico, né? A ancoragem reta. Beleza? Nosso objetivo, então, desse episódio é a gente aprender a calcular esse AS calculado aí no apoio, que eu preciso levar, qual é a quantidade mínima que eu preciso levar de barra até o apoio, para que essas barras, né, não escorreguem, não deslize em relação à massa de concreto, tá bom? É o que nós vamos ver agora. Bem, nesse próximo slide, pessoal, vou abrir um parênteses para poder explicar para vocês, relembrar, na verdade, o que seria esse AL, ou seja, o que seria essa decalagem do momento fletor. Se vocês lembrarem, voltar um pouquinho mais, lá no início da teoria de flexão, se vocês lembrarem da treliça generalizada de Morse, né, como já disse, é uma treliça, então eu não tenho um diagrama contínuo de esforços, lembrando que a viga, né, uma carga, por exemplo, uma carga linearmente distribuída, eu tenho uma forma de diagrama, a forma de diagrama é uma equação de segundo grau, e na treliça você não tem esse formato de diagrama. Então, para corrigir os esforços em relação à teoria básica de todo esse estudo da flexão para o diagrama real da minha viga, então é necessário que se faça uma decalagem do diagrama, ou seja, um acréscimo de comprimento dessa barra para poder absorver essa diferença de momento entre uma treliça idealizada com o diagrama real. Então, na verdade, esse AL é só para corrigir o diagrama real em relação ao diagrama estudado, né, proposto lá no estudo da treliça generalizada de Morse, tá bom? Então, e esse AL tendo esse conceito, ele pode ser calculado dessa maneira, utilizando o valor do esforço cortante solicitante de projeto, né, o VSD máximo. Esse valor, só lembrando, pessoal, que ele tem que ser na face do apoio, não tem necessidade de você utilizar esse esforço no eixo teórico do seu dimensionamento, porque o eixo teórico vai dar no eixo do pilar, por exemplo, né? Então, ali não ocorre esforço cortante. O esforço cortante é entre a extremidade da viga, aquela seção que está na interface entre a viga e a face do pilar, tá? Então esse VSD ele é geralmente um pouquinho menor do que o valor calculado no eixo do apoio. E o VC, só lembrando, é aquele esforço cortante máximo absorvido pelo concreto devido ao mecanismo da treliça generalizada de Morse. Então, quando se estudou-se a treliça, percebeu-se que ali tinha um acréscimo de ganho de esforço cortante, né? E esse acréscimo é dado por todo esse mecanismo hiperestático, né, idealizado na treliça generalizada de Morse, tá? Então, fazendo essa continha aí, como está nessa expressão, vocês vão obter uma relação do AL em relação ao D, lembrando que esse D é a altura útil da peça, tá certo? Que é o H menos o D', né? Essa expressão, pessoal, já é uma que eu estou apresentando para vocês, já é uma expressão reduzida, tá? Em relação ao que está na norma, porque eu já estou considerando aqui que os estribos estejam na vertical, ou seja, 90 graus em relação ao eixo da peça, o que é o mais comum, né? A norma traz essa expressão, né? Ela dá a opção de você colocar um estribo inclinado, por exemplo, na sua peça. Ela dá uma outra expressão do modelo 2 de dimensionamento, mas eu trouxe para vocês o modelo 1, que é o mais comum a ser utilizado, não que o modelo 2 não seja também, tá certo? Mas nesse episódio eu optei por apresentar apenas o modelo 1. Então, quando eu utilizo no modelo 1 os estribos verticais, eu tenho essa expressão reduzida que vocês estão vendo aí, tá certo? E esse AL e esse valor de decalagem, pessoal, ele tem aí duas condições, tá? Ele deve ser sempre maior que 50% da altura útil nos casos gerais, tá certo? O que é o caso geral? Quando o meu VSD, ou seja, meu esforço máximo que eu vou considerar no cálculo na face do apoio, for maior que o VC, tá certo? Então o AL tem que ser pelo menos maior que meio D. E no caso oposto, ou seja, quando eu tenho um esforço cortante na fase do apoio pequeno, de tal maneira que ele seja menor do que o valor VC, que é
é aquele valor resistente do próprio concreto ao esforço cortante, né? Eu tenho que usar esse AL igual ao próprio D, a própria altura útil, tá bom? Então, conhecendo esse valor de AL, porque eu sei qual é o valor do VSD, que eu tiro o diagrama, sei qual é o valor do VC, que é uma expressão dada pela própria norma, né? Com essa equação eu consigo calcular essa decalagem. E com esse valor, pessoal, eu consigo calcular, então, a força a ancorar no apoio, tá bom? É o que nós vamos ver no próximo slide. Nesse slide, a gente já começa a falar de fato da ancoragem, né? Ou seja, qual é o valor do L que eu vou usar para ancorar. E depois, no próximo slide, ainda vou mostrar para vocês duas condições. Quando o meu apoio ele tem um comprimento, né, suficiente para poder fazer a ancoragem, quando ele não tem o comprimento suficiente para fazer essa ancoragem, tá bom? Mas isso vai falar daqui a pouco. Vamos separar aqui, por enquanto, a ancoragem de barras comprimidas, né, barras longitudinais comprimidas, e da ancoragem de barras longitudinais tracionadas, tá bom? Na barra comprimida, pessoal, é um pouco mais simples, né? Basta eu calcular o LB necessário, por exemplo, né? Vou usar alfa sempre igual a 1, não vou reduzir esse comprimento, tá certo? Inclusive, nas barras comprimidas não é nem aconselhável, a norma recomenda que não se use ganchos, ok? Quando é que eu vou ter, na verdade, um acréscimo? Tem uma situação bem interessante, que eu posso ter um acréscimo da quantidade de barras em função do pequeno espaço que eu tenho para ancorar essas barras. Por exemplo, pessoal, quando eu tenho uma sapata muito baixinha, né? Ou seja, eu tenho o H0 da sapata, né? A altura da sapata ali no contato com o pilar pequena, de tal maneira que o comprimento de ancoragem das barras dos pilares não são suficientes, ou seja, eu estou chamando que o meu L'B, né? Que é o meu comprimento necessário para poder ancorar, se ele for maior do que o LB efetivo, ou seja, o tamanho real que eu tenho na minha peça. O que é que acontece? Eu preciso, como eu já comentei no episódio passado, eu preciso aumentar a quantidade de barras de tal maneira que eu mantenho a área de contato superficial entre a barra e a massa de concreto. Lembra que eu comentei? Se eu não tenho um comprimento necessário, eu preciso aumentar, então, a quantidade de barra de tal maneira que essa área de contato, que é o que dá a aderência, onde está, né, o fenômeno da aderência, essa área de contato aumentando, eu aumento a quantidade de barras. Por isso que muitas vezes, na hora que você vê algum resultado do software, ele solta lá na fundação uma quantidade de barra maior que a quantidade de barra do próprio pilar. Então, os arranques, numa quantidade maior de barras em relação ao pilar, é porque eu tenho esta necessidade. Em geral, é isso, que eu tenho um comprimento de ancoragem pequeno em relação ao necessário, e aí eu preciso aumentar a quantidade de barra. Então, fiquem atentos aí quando for analisar os resultados do detalhamento da armadura, que geralmente não, às vezes, né, em algumas condições, você gera uma quantidade de barra de arranques maior do que as quantidades de barras necessárias para o pilar. Isso também pode acontecer quando você tem um bloco de coroamento sob estacas, também ele com uma espessura, né, uma altura pequena. Isso também pode acontecer pelo mesmo motivo da sapata, tá bom? Bom, falando agora de ancoragem de barras tracionadas nos apoios, aqui nós vamos fazer duas divisões, tá, pessoal? Para as barras tracionadas, nós vamos fazer uma análise nesse episódio das barras ancoradas nos apoios, e no próximo episódio, no último episódio, nós vamos falar, né, referente à ancoragem, nós vamos falar sobre a ancoragem das barras tracionadas, mas posicionadas no vão das vigas, tá bom? Então veja, pessoal, ainda nesse slide, vocês podem perceber que aí eu tenho uma expressão para calcular a força a ancorar, que depende do meu AL. Então vocês percebem aí na expressão que o meu RST ou FSD, né, que é a força a ancorar, solicitante, eu dependo do AL, da relação AL sobre D, multiplicado pelo esforço cortante solicitante na face do apoio, como eu comentei anteriormente, né? E além disso, caso eu tenha nesse elemento longitudinal uma força de tração, por exemplo, tá certo? Eu ainda vou acrescentar a ECND a essa relação do esforço cortante. Né? Caso essa força for de compressão, ECND for de compressão, eu vou, por segurança, eu posso não considerá-la. Tá certo? Feito isso, pessoal, eu tenho FSD, então a armadura mínima a ser calculada que tem que estar no apoio para que não ocorra um escorregamento da barra é essa expressão a seguir, que é o FSD calculado anteriormente dividido pela resistência de escoamento do aço. Simples assim, né? Faço essa continha, tenho essa área necessária
para ancoragem, tá bom? E aí que vem, né, pessoal, só relembrando, lá no LB necessário, é esta área que eu uso como mínima e faço uma relação com a área de aço efetiva que eu vou levar até o apoio, e isso me dá então aí uma relação menor do que 1, né? Tem que ser uma relação menor do que 1, tá certo? Porque o efetivo sempre tem que ser maior, né? Ou seja, aquilo que eu vou levar até o apoio sempre tem que ser maior do que o calculado, tá certo? E quando eu faço essa relação, né, eu acabo então reduzindo o meu comprimento, o LB, né? Que é o comprimento reto, tá certo? A partir desta relação. Então veja, pessoal, como que ficaria aí duas condições que eu vou apresentar para vocês no slide seguinte. Vocês podem ver o seguinte, olha, para os apoios extremos, né, qual que é a área que eu vou ancorar? Eu tenho duas situações. Então, uma vez calculado a L, né, eu consigo calcular o meu FSD, juntamente com o esforço cortante na face do apoio, e se houver um esforço normal de tração, também eu vou considerar, calculando essa área mínima a ancorar, né? Com isso eu vou chegar lá naquele valor do LB necessário, que eu já falei para vocês, e aí eu tenho duas condições. Se o meu LB necessário for maior que o meu LBE, que eu estou colocando, mostrando nesse desenho para vocês, eu estou chamando esse LBE, é o comprimento efetivo de ancoragem que eu tenho, ou seja, eu tenho meu apoio, nesse caso aí estou esquematizando um pilar, por exemplo, um apoio direto, se a quantidade que eu tenho de espaço físico for maior do que o LB necessário para ancorar, eu tenho uma situação, faço uma análise. Se for o contrário, se esse meu LBE, ou seja, o meu comprimento efetivo que eu tenho do meu projeto, for menor do que o meu LB necessário, eu tenho que tomar um outro procedimento, fazer uma outra análise, tá bom? É o que nós vamos discutir agora. Então veja, se eu tiver o meu LBE, né, que é o espaço, na verdade, o que é o meu LBE, pessoal? Nada mais é do que a largura do pilar que eu tenho, por exemplo, na largura B, né, como está no desenho, suprimido o cobrimento, que o cobrimento é uma área que só serve para proteger a armadura, então eu não vou considerar esse concreto na minha ancoragem, tá? Ele ficou, né, a posterior da minha barra, então ele não conta nas dimensões do LBE. Então o LBE, na verdade, é essa diferença, né? A largura do pilar em relação subtraindo o cobrimento. Veja que situação é essa. Quando tem um LB maior que o LB necessário, uma situação típica disso é quando eu tenho um pilar, por exemplo, onde a direção do pilar, a maior dimensão do pilar, está paralela ao eixo da viga. Por exemplo, eu tenho um pilar de 20 por 40 e a dimensão de 40 centímetros está na mesma direção, né, a dimensão de 40 está na mesma direção do eixo da viga. Então, eu tenho a maior dimensão favorável para a minha ancoragem, tá certo? Então, geralmente, nessa situação, eu vou ter aí, quase sempre vou ter um LBE maior do que o LB necessário. Nessa situação, está tudo ok, o que eu faço então? Simplesmente, né, uso aquela armadura, uma vez calculada a LB necessária, eu uso aquela armadura que está no meu projeto, né? Calculei, verifiquei se a armadura a ser ancorada é menor que a armadura que eu tenho na minha viga já detalhada da flexão, né? E aí eu faço aquela conta de chegada e levo essas barras até o apoio. Feito isso, minha barra está ancorada, não vai ter nenhum problema de escorregamento, ok? Caso contrário, vou imaginar agora esse mesmo pilar invertido, né, girado 90 graus, ou seja, eu estou com a dimensão agora do meu pilar de 20 por 40, mas a dimensão dos 20 centímetros está alinhada, está na mesma direção do eixo da viga, ou seja, do eixo da barra a ser ancorada. Então eu tenho uma dimensão menor. Ao fazer essa subtração dos 20 menos o comprimento, vamos imaginar que eu uso um comprimento aí de 3 centímetros, né? Eu estaria tendo uma área livre para ancorar de 17 centímetros, ok? Vamos imaginar que esse 17 seja menor do que o meu LB necessário. Por exemplo, o LB necessário é igual a 25 centímetros. Então, o que acontece? Eu não tenho espaço suficiente para poder posicionar as minhas barras, né, ou pelo menos o meu AS calculado dentro desse apoio, de tal maneira que eu não provoque o escorregamento, tá? Então, vamos imaginar que eu já coloquei gancho, que eu já coloquei o meu dispositivo mecânico, né, para poder reduzir o meu alfa de 0,7 para meio, e mesmo assim o LB necessário continua sendo superior, ou seja, maior do que o LB efetivo. Bem, dessa maneira eu preciso aumentar a minha área de aço. Lembra que eu já comentei? Não tenho comprimento suficiente, eu preciso ter mais área de aço para poder ter mais área de contato entre o aço e o concreto, e aí eu promover a minha aderência de forma correta, beleza? E como é que eu faço isso? Usando essa expressão que eu estou apresentando para vocês. Então, a área necessária, quando eu tenho o LBE menor que o LB necessário, eu tenho
essa área de aço dada pela relação do alfa LB, o LB eu já sei como eu calculo, o LB é o valor que eu tenho de fato real para poder ancorar, multiplicado pelaquela área mínima que eu calculei através do FSD. Feito isso, pessoal, então eu vou ter uma área necessária de apoio maior que o AS calculado, né? Por quê? Porque você tem o alfa LB maior do que o LBE. Dessa maneira, eu vou aumentar a minha área, ou seja, eu estou aumentando a área de contato e com isso eu estou promovendo a minha ancoragem sem nenhum problema, tá? Então, é esse artifício que a gente usa quando eu tenho o LB necessário, né? Ele é maior do que, de fato, o espaço físico que eu tenho para ancorar essas barras. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês, muito cuidado. Eu digo, nessa situação aí, onde o LB efetivo é menor que o LB necessário, ocorre muito naqueles pilares de 14 centímetros de espessura. Né? Você tem 14, tirou 3 do comprimento, sobrou 11. Então, muito cuidado, pessoal, porque é muito fácil na execução essa armadura da viga não chegar até a face oposta do pilar. É um pilar pequeno, de pequena espessura. Então, muito cuidado, vocês podem estar gerando um problema sério para a estaticidade da sua estrutura, para a segurança da sua estrutura, tá bom? Então, sempre que eu for ancorar nos extremos, eu tenho que tomar tem que avaliar essas duas condições, né? Se o meu LB ele é suficiente ou não para ancorar aquele comprimento já calculado, beleza, pessoal? Então, fica aí essa consideração para vocês, tá? Ainda a norma traz, para a gente poder fechar esse assunto, a norma ainda traz mais algumas considerações mínimas que a gente tem que adotar. Primeiro, sempre seja um apoio de extremidade ou um apoio intermediário, eu tenho sempre que levar pelo menos 2 barras, ok? Então, independente do que você calculou, deu um comprimento pequeno e deu uma área pequenininha, onde precisaria apenas uma barra daquelas 2 ou 3 ou 4 da armadura de flexão calculada, você tem que levar pelo menos 2, tá bom? E aí eu tenho mais 2 outras condições. O que a norma recomenda? O seguinte, vocês podem ver que a primeira situação aí, né, onde está escrito que o AS calculado no apoio tem que ser pelo menos 1/3 do AS do vão, né, do momento positivo. Em qual condição é essa? Quando eu tenho uma viga biapoiada, ou seja, eu não tenho uma viga contínua, uma viga hiperestática, onde o meu momento no apoio é nulo, então é como se fosse uma viga biapoiada, né, sem momento das extremidades, ou quando o momento no apoio eu tenho um momento negativo, então você veja aí um momento menor que zero, um momento negativo, mas desde que esse momento negativo em módulo, ele seja menor do que 50% do valor do momento positivo do meio do vão, tá? Então veja, olha, isso em que situação que eu tenho essa, pessoal? Quando o momento de apoio é igual a zero, é uma viga isostática. Eu não estou considerando, né? Eu não estou considerando, isostática não, deixa eu corrigir. Eu não estou considerando um momento de ligação entre a viga e o pilar. Eu posso ter uma viga hiperestática, mas nessa extremidade que eu estou analisando, eu tenho um momento nulo. Eu estou, por exemplo, lá no meu software e articulo, por algum motivo, essa viga no pilar. Quando é que, às vezes, é recomendado fazer isso, pessoal? Quando eu tenho o meu pilar com a menor rigidez voltado para a viga, ou seja, eu tenho a menor dimensão do pilar, né, na direção do eixo da viga. Quando eu tenho essa situação, muitas vezes é aconselhável no projeto fazer, né, conceber nessa ligação viga-pilar como se fosse articulado. E aí o próprio software vai me calcular um momento igual a zero nessa ligação. Quando isso acontecer, ou quando eu tiver mesmo deixando engastado, mas o pilar, como o pilar tiver pouca rigidez em relação ao momento que está sendo transferido da viga para o pilar, né, ou seja, quando esse momento de ligação entre viga e pilar for menor que 50% do momento do meio do vão, eu vou ter que levar pelo menos 1/3 dessa armadura positiva calculada no meio do vão até esse pilar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha calculado para a armadura máxima do meio do vão, momento positivo, de 6 centímetros quadrados. Então eu tenho que ter pelo menos 2 centímetros quadrados chegando até esse apoio, caso eu tenha essa condição, né, de momento no apoio nulo ou momento negativo menor que 50% no momento do meio do vão. Né? Eu vou imaginar que o momento do meio do vão tenha lá 50 kNm e eu tenho no momento negativo no apoio 20 kNm, ou seja, 20 em relação a 50 dá 40%, então é menor do que meio. Né? Nessa condição, eu preciso levar pelo menos os 2 centímetros de armadura até o apoio. Por uma outra condição,
Ou seja, quando eu tenho um momento negativo no apoio, nessa ligação viga-pilar, maior do que 50% no momento do meio do vão, ou seja, vou imaginar que eu tenho um momento na ligação viga-pilar de 30 kN e no meio do vão de 50. Então, o que acontece aí é que eu tenho que levar nesse apoio, né, para ancorar, pelo menos um quarto da armadura do vão, tá certo? Ou seja, hipoteticamente, daqueles 6 centímetros, eu preciso levar pelo menos 1,5 centímetros quadrado de aço até o apoio para garantir essa ancoragem. Isso é uma segurança que a norma recomenda e exige que seja feita, tá bom? Então, em resumo, pessoal, sempre que eu tenho uma ligação boa, bem rígida, da viga com o pilar, eu tenho que levar pelo menos um quarto de armadura, né? E quando for a situação oposta, quando eu tenho pouca rigidez ou nenhuma rigidez entre a ligação viga-pilar, eu tenho que levar pelo menos 1/3. Lembrando que isso é o valor mínimo, tá? Se o meu AS calculado, como já foi dito anteriormente, for maior que esse valor, prevalece aquele calculado, tá? Então, esses valores são os mínimos. Beleza, pessoal? Então, são essas as condições que eu tenho que analisar para fazer a minha ancoragem. Muito cuidado, tá? Uma outra situação, só para fechar esse assunto, uma outra situação que acontece, a gente vê nos projetos, né? Quando você tem a armadura positiva que você está usando no meio do vão, por exemplo, né? Ou a armadura negativa que você está colocando, no caso desse momento negativo na ligação viga-pilar, você tem barras, por exemplo, barras finas, né? Ou seja, poucas barras, o que acontece? Você tem um LB necessário maior do que o LB efetivo, é muito comum usar ganchos, né, para poder auxiliar nesta ancoragem, tá certo? Então, é muito comum ser isso, ou seja, para não aumentar a quantidade de barras positivas da vigas, né, por exemplo, as barras longitudinais, acrescenta-se os ganchos nos apoios para poder corroborar, na verdade, com essa ancoragem, tá certo? Bom, e para finalizar, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui, né, os ganchos. Falei tanto dos ganchos que reduzem os valores, né, do LB, do convênio de ancoragem básico, né, e está aí para vocês nesse slide. Então, a norma traz para a gente três condições de ganchos. Primeira situação que você pode ver no desenho aí é o gancho semicircular, quando esse gancho, né, tem aí uma inclinação, vamos chamar assim, de 180 graus, tá certo? E só chamar atenção para vocês percebem aquele valor maior igual a 2φ que está no desenho, isso é aquela ponta reta. Então você faz toda a curvatura, né, ou seja, você faz o semicírculo, tá certo? Lembrando que a gente tem que respeitar aquele diâmetro de dobramento que eu vou comentar na tabela abaixo, né? Depois, então, desse semicírculo, você tem que acrescentar no mínimo 2φ para essa situação de gancho, ok? Onde o φ é o diâmetro da barra que está sendo ancorada, né? Na segunda situação, quando eu tenho um ângulo de 45 graus, pelo menos a parte reta do gancho de 4φ, e quando eu tenho de 90 graus, que é o mais comum, a parte reta deve ser maior ou igual a 8φ. Só para lembrar, quando eu tenho barras em blocos de ancoragem, né, blocos sob estaca, é recomendado que a gente use sempre o gancho semicircular, tá certo? Mas no caso de vigas, o mais comum é usar em ângulo reto, tá? 90 graus. Bom, e para dobrar essas barras, nesses ganchos, tem que ter pelo menos um raio, né, um cuidado com esse diâmetro interno de dobramento. Por quê, pessoal? Se eu colocar um diâmetro muito pequeno, eu posso fissurar essa barra ao tentar dobrá-la. Fissurando essa barra, eu perco efetividade, esse gancho pode não funcionar. E vocês viram que a diferença de uma barra reta, uma barra com gancho na ancoragem, ele aumenta ou reduz aí, né? Pode reduzir 30% desse comprimento, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado ao dobramento. E aí está nessa tabela para vocês, mostrando o seguinte: olha, para as barras com um diâmetro menor do que 20 milímetros, do ACA 50, que é o mais comum, né? Eu tenho que ter um diâmetro de dobramento pelo menos 5φ. Tá certo? Se for uma barra de 10, então esse diâmetro tem que ser de 5 centímetros. Se for uma barra de meia, tem que ser 6,25, assim por diante. Se for uma barra de 8, tem que ser 4 centímetros e assim por diante, tá bom? E quando a barra a ser dobrada, né, a ser feito o gancho, for maior ou igual a 20 milímetros, esse diâmetro passa a ser 8φ. Justamente com uma barra mais grossa, eu tenho o risco de ter mais fissura nessa barra, caso esse diâmetro de dobramento seja pequeno. Beleza, pessoal? E mais uma informação, barras lisas sempre com um gancho semicirculares, tá certo? Por exemplo, barra lisa a gente usa muito para poder fazer alças
de peças pré-moldadas. Então, o ideal é que esse gancho seja sempre de 180 graus para que não haja o escorregamento, tá certo? Bom, então, pessoal, nesse episódio de hoje eu vou ficando por aqui e no próximo nós vamos finalizar esse assunto falando sobre a ancoragem das barras longitudinais no vão das vigas. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.